É possível andar com o aplicativo apenas utilizando o GPS da Uber, ou o mapa da Uber, né? Porque assim, normalmente quando a gente começa, e assim foi quando eu comecei, isso há quase 2 anos, é, eles me aconselhavam a não utilizar o GPS da Uber, porque ele é muito impreciso e ele pode jogar você em lugar errado, fazer você virar em lugar errado e tal. E aí, claro, as pessoas estavam falando, eu falei, não, então tudo bem, eu não vou usar o GPS da Uber, e aí eu vou usar o Waze ou o Google Maps, né? E eu comecei utilizando o Waze. E na época quando eu comecei, meu celular não era muito bom, sabe? Então o que acontece? O Android dele era um pouco abaixo do esperado pela Uber e o processador dele também era lento. Aí o que acontece? Toda vez que eu ia fazer a transição, iniciar uma corrida, né? E ele ia fazer a transição do Uber para o Waze, demorava muito. Ele tinha uma lentidão, levava uns 30 segundos. E é ruim, né? Às vezes você ficar esperando esses 30 segundos para você iniciar outra corrida e tal. Mas eu mesmo assim comecei. E até porque também eu não conhecia muito bem a cidade onde eu dirijo hoje e tal. Então, por isso também eu resolvi começar com o Waze, né? A utilizar o Waze. Mas o Waze, ele tem outro porém, cara. Ele é ótimo, é um GPS, é o melhor GPS que tem e tal. Só que ele gasta muita bateria e ele gasta muita internet também. Muita bateria e muita internet. Aí eu falei, cara, não vai dar continuar com o Waze. Eu vou passar pro Google Maps. Aí eu passei pro Google Maps, utilizei o Maps também. É bom, ele é um pouco melhor que o da Uber, ele também erra muito. Só que o gráfico dele é um pouco melhor, ele consegue pegar mais rotatórias, sabe os desenhos certinho das rotatórias e tal. Coisa que o do Uber não tem. O do Uber não é tão preciso assim, o GPS ele não é tão claro assim, só que ele consegue andar, beleza. Ele só erra alguns caminhos, né? Vamos dizer assim, algumas ruas onde não pode virar o da Uber, né? O mapa da Uber ele pede para que você vire. E, e assim, quando você não conhece muito bem a cidade, realmente para você utilizar o da Uber é um pouco mais difícil. Ele vai te gastar um pouco mais de energia sua, né? De estar errando, e aí às vezes o cliente reclama, fala, mas por que você está passando por aqui e tal. Mas no meu caso, mesmo eu usando um Maps, cara, não estava dando certo, porque mesmo o Maps estava demorando fazer essa transição. Aí eu tive que falar, vai ter que fazer com o da Uber mesmo, vou ter que usar o GPS da Uber. E aí eu passei a utilizar o da Uber, que o da Uber é rapidão, né? Você só inicia a corrida, ele já abre o GPS. E eu comecei com o da Uber, eu fui com o da Uber. E aí o que acontece? Para diminuir assim as reclamação e tal, eu dava preferência para o passageiro se ele queria editar o caminho. Que aí eu tirava o meu da reta. Quando ele falava que queria editar, ótimo, ele ia guiar, guiava e tal. Quando ele falava que não queria, eu ia pelo GPS da Uber e quando alguém reclamava, eu falava, olha, tô seguindo o GPS aqui, né? O GPS mandou fazer isso. Ou às vezes ele mandou entrar na rua e eu não entrava, e ele guiava outro caminho, né? E eu falava, ó, eu tô dando uma volta porque o GPS está pedindo para que eu faça isso. E aí a pessoa entendia, não entendia, mas assim, eu dei a possibilidade para ela antes, né? Para que ela guiasse o caminho e ela não quis. Mas assim, aí agora já tem quase 10, mais de 10 mil corridas na verdade, né? E já tem quase 2 anos. Então eu já aprendi muito é, as manhas desse GPS da Uber. Então eu consigo tranquilamente, cara, dirigir na minha cidade aqui tranquilamente pelo GPS da Uber. E eu ainda prefiro o GPS da Uber. Porque tem até algumas pessoas, o que acontece? Como a maioria dos motoristas usa o Maps ou o Waze, eles dão quase um caminho parecido. E o da Uber, ele dá um caminho diferente. É engraçado isso, eu já peguei muitos passageiros que ficou surpreso pelo caminho, foi o caminho melhor, dizendo eles. E eles vão falar, esse Waze é bom mesmo, né? Dá um caminho melhor. Sendo que não era o Waze, era o da Uber. Aí eu deixo, não, beleza e tal. Mas eu aprendi, cara, eu aprendi a utilizar o GPS da Uber e hoje, pra mim, o melhor GPS é o da Uber, cara. Eu aprendi a usar esse GPS e eu só dirijo com o da Uber aqui na minha região. E assim, é rápido, sabe? Ele, quando a corrida já inicia rapidão, não tem que demorar a fazer a transição de um para o outro.
Na época o outro meu celular ele travava muito, né? Ele demorava. Mas teve bom, eu aprendi a utilizar o da Uber e hoje eu só uso o da Uber. E por isso que eu acho o da Uber melhor hoje. E valeu aí, um grande abraço.